E agora, sem mais delongas, até porque eu já me alonguei muito, eu quero convidar, eu nunca fiz o teste aqui na plataforma que eu uso, com tantos convidados, mas vamos lá. Professor Bruno Campelo, procurador Ailton Benedito, doutora Ruth Costa e Francisco Cardoso. Estamos todos na sala virtual agora. Sejam muito bem-vindos à live Tudo Consta. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. E vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte: o doutor Ricardo não está com a gente. Doutor Ricardo Zimmermann. O doutor Ricardo teve que viajar às pressas para Brasília para uma reunião na Anvisa. E está em voo. Tá. Então, eu quero fazer uma pergunta abrangente a todos. Sintam-se à vontade quem quiser responder, talvez até o procurador Ailton. Mas do que se trata a nota técnica, né, que vocês, os senhores e a senhora Ruth, assinaram, né, encaminhando ao MPF de Goiás. Do que se trata isso? Deixe-me, então, esclarecer essa situação. Primeiro, é preciso destacar que o Ministério Público Federal atua no Brasil inteiro desde o início da pandemia, no sentido de acompanhar todas as ações do poder público e da sociedade relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Essa pandemia já nos assola há mais de um ano. Aqui no estado de Goiás, nós temos diversos procedimentos relacionados à pandemia e às medidas de enfrentamento. Num desses procedimentos, ao final do ano passado, o Ministério Público Federal solicitou a diversos especialistas, entre os quais esses que estão presentes aqui hoje, aqui inclusive reitero meu boa noite, que fizessem uma análise e elaborassem um parecer técnico sobre o status atual da arte relacionado ao Covid, à pandemia e as medidas de enfrentamento, sejam medidas farmacológicas e não farmacológicas. Por que isso? De fato, é o seguinte: a pandemia começou há um ano atrás. Naquele momento, se pautava pela absoluta ignorância, ninguém conhecia nada sobre o vírus. No primeiro país em que houve notícia em que esse vírus tenha ocorrido foi na China, e a experiência chinesa serviu de parâmetro, por imitação, por replicação, para os diversos países. Tudo com base na ignorância, porque não existia conhecimento sobre o vírus e as medidas de enfrentamento. Passado um ano, muito se acumulou em termos de experiências e de conhecimentos científicos sobre esta matéria. Então, qual é a nossa visão? É que muitas das medidas de enfrentamento de um ano atrás já não se sustentam ou devem se passar por revisões, né, sistemáticas à luz do status atual do conhecimento. Significa dizer o seguinte: medidas de enfrentamento nesta pandemia precisam ser revisadas e atualizadas diuturnamente, porque, afinal de contas, o conhecimento está se acumulando, está sendo produzido diuturnamente. Tanto é verdade que nós já temos conhecimento suficiente para produzir vacinas. Vacinas não se produzem de um dia para o outro, precisa ter conhecimento acumulado para fundamentar a elaboração dessas vacinas. Nós já temos vacinas, inclusive com registro definitivo, em diversos países, inclusive no Brasil. Se justificando, então, atualizarmos o conhecimento estratégico sobre essas medidas de enfrentamento. Eu chamo a atenção que a Lei 13.979, de 2020, estabelece que, no Brasil, em caráter extraordinário, as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, devem ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço. Significa dizer o seguinte: a própria lei estabelece que as medidas que, com base nelas, são planejadas, executadas e fiscalizadas, devem ser atualizadas sistematicamente. Foi nessa linha, então, que nós solicitamos essa análise a esses especialistas que elaboraram essa nota técnica ao Ministério Público Federal. De posse dela, nós, então, a compartilhamos com diversas autoridades estaduais e algumas autoridades federais, inclusive, que têm alguma responsabilidade em formular, executar e fiscalizar as ações de enfrentamento ao Covid. Em síntese, foi o que aconteceu a partir da atuação. Eu vou querer saber sobre repercussão disso, sobre efeito, e depois dos demais também. Mas deixa eu jogar, então, exatamente pegando como gancho, procurador, o que o senhor disse aí sobre a questão das evidências científicas, jogar para a doutora Ruth, né,
exatamente esse ponto. Se existe evidência científica desse tratamento, né, preventivo, profilático, por que tantos cientistas afirmam o contrário e só esses, por exemplo, são normalmente escutados pela mídia? Pois é. Primeiro, boa noite, Constantino. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, os nobres colegas Bruno, doutor Ailton e doutor Francisco. Essa é a pergunta de $1 milhão. Não sabemos por que existe tanta confusão em torno do tema de tratamento precoce, tanta briga, porque existem evidências, a gente tem todo dia um artigo novo, inclusive saindo a respeito das medicações usadas, preconizadas aí no tratamento precoce, medicações que funcionam. Existem, antes a gente só tinha os médicos tinham tentativas, depois surgiram os estudos observacionais, hoje a gente tem ensaios clínicos randomizados, que é o que a evidência de ouro, né, para tratamentos, enfim. Mas a briga continua, né? Então, antes é porque não existiam evidências, não existiam os ensaios clínicos randomizados. Hoje é porque essas evidências não são boas, os estudos não foram bem feitos, faltou um monte de coisa e tal. Então, assim, toda hora a regra do jogo é mudada conforme a necessidade daquela narrativa que eles querem, né, convencer. Então, não existe um porquê, uma razão, a não ser que essa coisa toda do tratamento precoce, das drogas usadas no tratamento precoce, foram muito politizadas, enviesadas, e sofreram aí uma grave guerra ideológica também. Então, essa é a única coisa que pode explicar. Eu ia perguntar se tem uma expectativa de follow the money também, como nos detetives americanos, né? Porque a gente sabe que mexe com muito dinheiro, até mesmo vacinas, a Big Pharma, mas aí que está, né? A vacina e o tratamento precoce não são concorrentes, são complementares. Agora, eu quero perguntar exatamente para o doutor Francisco, em relação a isso que a doutora Ruth mencionou, do tal teste de ouro. Eu já escutei em algumas entrevistas que eu fiz que vários, da casa assim de 80 e poucos % dos remédios para certos tratamentos que nós tomamos, né, não passaram por esse crivo ultra mega robusto dos testes randomizados, duplo cego, com peer review e tudo mais. Então, o que acontece, doutor Francisco? Podemos receitar remédios em outros tratamentos que não tenham esse tipo de selo de qualidade, e é só no caso justamente de uma pandemia, como disse o procurador Ailton, muita incerteza, 1 ano apenas de vírus e colocando o mundo de joelhos, ou seja, imaginarias que a gente seria mais flexível ao adotar certos parâmetros. E estamos vendo o contrário, ao depender de certos cientistas e jornalistas. Então, como é que funciona essa questão do teste e dos medicamentos que são recomendados por médicos além desses? Boa noite, Constantino, boa noite, meus colegas, boa noite, procurador, boa noite, quem nos ouve. É isso mesmo, de cada 10 procedimentos ou tratamentos médicos atualmente registrados, homologados em halls de procedimentos, em sistemas de saúde, listados em guidelines, em tratados no mundo ocidental, cerca de 90%, 9 de cada 10, não estão lastreados, não são chancelados pelos chamados estudos randomizados, duplo cego, multicêntricos, os chamados estudos de ouro, né? Esses procedimentos, eles têm níveis de recomendação e evidência considerados moderados, nível B, nível C, níveis fracos, ou até mesmo, em alguns casos, são baseados meramente na opinião de experts, que é o nível de evidência mais fraco que existe, não deixa de ser um nível de evidência, né? Apenas 10%, em média, dos procedimentos recomendados em guidelines, em tratados, em recomendações de sociedades médicas americanas estão lastreados nesses estudos ditos de ouro. Isso não é opinião minha e não é chute, existem artigos científicos das próprias sociedades americanas e de pesquisadores americanos publicados ao longo da década de 2010,
anos 2010, 2011, 2013, 2019, principalmente nas áreas de cardiologia, infecto, oncologia, pneumologia, gastro, neuropneumo, nutrologia. Eu tenho conhecimento de pelo menos uns 17 artigos nessa linha, juntando centenas de guidelines. Tem até um artigo muito interessante do British Medical Journal, que é um dos grandes jornais da literatura médica internacional, que fez um rastreio em um grande banco de dados de evidências que existe privado, que os médicos usam, chama UpToDate, é sediado nos Estados Unidos, é muito famoso entre os médicos e é muito confiável, né? O médico paga uma taxa, é caro, né? Mas aí ele tem acesso a artigos, a recomendações, a textos atualizados. E nesse UpToDate tinha, em 2017, cerca de 9.000 recomendações médicas revisadas, né, por especialistas. E lá também, apenas 10% das recomendações do UpToDate eram baseadas em nível 1. Né, 90% das recomendações lá eram de nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5. Não faz o menor sentido que, numa pandemia causada por um agente biológico novo do planeta Terra, ao qual ninguém conhece ainda direito, né, a sua fisiologia, a sua patologia, a sua ecodinâmica, né, e sobre a qual o nosso conhecimento só está florescendo e que tem causado um impacto tão grande na vida do planeta como um todo, e que justamente numa época que é uma verdadeira guerra que a gente vive, nós deveríamos ser mais flexíveis, inclusive, com certos parâmetros de segurança e de rigidez, para poder aceitar determinados protocolos, para poder combater com as armas que nós temos, enquanto a gente tenta descobrir armas melhores, fora do contexto você exigir ou tentar bloquear médicos de tratarem seus doentes com remédios que já têm, como a Ruth já falou, estudos até já avançados nesse sentido, alegando que eles não têm a evidência de ouro, a evidência 1A, né? Porque o estudo de ouro que tinha que sair faltou uma relevância significativa, ou porque tal dado está mal interpretado, né? Esses estudos custam dezenas de milhões de dólares para serem feitos, não é qualquer pesquisador que consegue financiamento para fazer esse tipo de estudo, muitas vezes é a indústria que banca esse tipo de estudo, né? Então, nós temos, inclusive, estudos já feitos e que estão tendo dificuldades de publicação nas grandes revistas. Há claramente um viés favorável de publicação de revistas com resultados negativos ao tratamento precoce, ao tratamento inicial. Basta ver a péssima qualidade desses estudos negativos. Semana passada, dia 4 de março, saiu um ensaio clínico randomizado colombiano que, tecnicamente, em tese, falava da ausência de efeito da ivermectina, que é um ensaio horroroso, cheio de defeitos, que eu até já fiz um resumo das diversas falhas do ensaio, que jamais seria publicado no JAMA em outras áreas. Então, esse viés. Não, e aí eu lembro até daquele criminoso que foi feito em Manaus, né? Com uma dosagem que da cloroquina. E o mais curioso ainda, que eu vou fazer um parênteses aqui, é que nós não estamos falando de medicamentos muito arriscados. Pelo contrário, né? São remédios conhecidos da comunidade médica há décadas, tomados para outras doenças de forma profilática, como o caso da hidroxicloroquina para malária, e a Globo, na época da Zika, recomendava para mulheres grávidas, né? E que não tem grandes efeitos colaterais. Se você lê bula, você não toma nem o paracetamol, mas não tem grandes efeitos. Então, além de tudo, nesse contexto todo, tem isso. E eu quero jogar para o professor Bruno, né, a questão do lockdown, que eu falei antes, dos governadores, e eu sei que ele fez um estudo sobre isso, queria que ele apresentasse um pouco esse resumo, até porque ele não foi buscando, né, esses resultados que ele encontrou, ele ficou um tanto perplexo, e colegas meus na mídia já criticaram, né? É pré-print, não tem peer review, os dados não batem com os dados oficiais das mortes. Eu queria que o professor Bruno, então, apresentasse esse case da questão do lockdown.
Ok, boa noite a todos. Obrigado por me ter aqui, ao Constantino. E o estudo em questão é o seguinte, é basicamente uma comparação entre o nível de isolamento social praticado por uma sociedade num dia com a quantidade de mortes diárias alguns dias depois. Logo que saiu no noticiário a existência desses dados de celular, que são feitos por várias empresas, tem a Inloco, que é a empresa de Pernambuco que faz isso, mas o Google também faz, o Google Mobility Reports, e tem várias outras empresas em alguns outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, também fazem. A primeira coisa que me ocorreu foi, vamos cruzar os dados de isolamento social praticado pela população, não que foi ordenado para que a população fizesse, mas que a população efetivamente realizou. E qual o impacto disso em mortes futuras? Isso, para mim, é metodologia científica, metodologia de pesquisa elementar, certo? É óbvio. Então, se você é a favor do lockdown, você vai encontrar que, você espera encontrar que mais gente ficando em casa vai significar menos mortes depois no futuro. E quando eu comecei a mexer nos dados, é isso que eu queria achar, no sentido de saber qual o tamanho desse efeito, que grau de lockdown está relacionado a que grau de redução nas mortes. Aí, o que eu encontrei foi uma relação inversa. Mais lockdown, mais mortes. E eu saí pesquisando para ver um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, até 51 dias depois. Certo? O que eu não achei em lugar nenhum foi uma situação onde mais isolamento levasse a menos mortes, só tinha relações positivas. E essas relações positivas tinham pico por volta de 4 a 6 semanas depois. E, na verdade, aconteceu até uma coisa pior do que isso, do isolamento levando a mais mortes. Aí tem, e, inclusive, quem duvidar disso com relação a dados oficiais é trivial. Eu só usei dados públicos, certo? Qualquer pessoa pode ir no site da Inloco no Google, baixar dados de isolamento social. Você pode ir no site do Governo do Brasil, por exemplo, aqueles dados da SRAG a respeito das mortes, mas você tem que pegar as mortes pela data em que elas ocorreram e não pela data de notificação, e você vai encontrar o mesmo resultado que eu. Né? Dou minha cara bufete, como se diz aqui em Pernambuco, se você não achar isso. Mas a situação é um pouco pior do que essa, porque a Ruth, que está aqui, o Ricardo e também o Flávio Cadejani, nós fizemos também um estudo interessante com relação a novas cepas, e há uma sugestão, os dados sugerem isso, que o isolamento social pode ter levado não só aquela crise que está acontecendo em Manaus, que, diga-se de passagem, o Amazonas é o campeão nacional do isolamento social, nenhum outro estado praticou mais isolamento social do que o estado de Manaus, do Amazonas, aliás, mas não apenas foi responsável por essa crise, mas pode ter sido a condição facilitadora da emergência das novas cepas, particularmente a linhagem P1 e a variante E484K. E se você pegar dados a respeito das cepas que surgiram na África do Sul e até uma nova que surgiu em Nova York, e se você cruzar os dados delas com os dados de isolamento social que você pode pegar do Google, você vai encontrar um padrão parecido, certo? Então, e é bem simples de explicar, né? Porque todos os vírus têm uma tendência de evoluir. E se você aumenta a transmissão do vírus pelo isolamento social, você cria condições favoráveis para ele ser transmitido mais rapidamente, é como se você acelerasse o tempo. Aí, o vírus que levaria um certo tempo para ter muitas gerações, ele atinge essas muitas gerações em menos tempo. Aí, as cepas, com escape imunológico, como se diz, começam a surgir. Aí, isso acaba sendo um outro elemento que, diga-se de passagem, é responsável pelo principal componente dessa segunda ou terceira onda, dependendo da parte do país onde você estiver, que está acontecendo no país, com um crescimento muito mais acelerado. Entendi. E a pergunta que o nosso seguidor ali fez, o Felipe, né, ele está com um parente no respirador. Essa questão do tratamento precoce, né, pelo que eu vi de estudos que foram feitos, ou de observação mesmo, de quem está no fronte de batalha, né, é de que ele funciona de forma muito precoce mesmo. Quer dizer, não é um remédio para quando a pessoa está indo para a UTI ser entubada. É um remédio que você deveria tomar nos começos dos sintomas. É mais ou menos isso, então, que temos até hoje de ciência por trás? O ideal do tratamento precoce é você tomar até o 5º dia de sintoma, é quando ele apresenta a melhor eficácia. A partir do 6º dia em diante, você já tem uma menor eficácia, segundo os estudos. Quando o paciente já está com lesão pulmonar avançada, ao ponto de precisar ser entubado e acoplado ao ventilador mecânico, a maioria dos remédios do componente do tratamento precoce já não vão fazer
um defeito. Nesse caso, ele tem que ser submetido a um tratamento de terapia intensiva de qualidade o caso inspira realmente muito cuidado. Na Covid, o paciente entubado, ele é muito grave mesmo. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta de leigo, né? Porque o que acontece? Se é no comecinho dos sintomas, tem um fator aí que justamente o teste duplo cego randomizado visaria a mitigar, né? Que é o seguinte, a imensa maioria das pessoas, né, se mostra pouco sintomática ou até assintomática em relação a esse vírus, né? Felizmente, quer dizer, ele tem uma taxa de contágio agressiva, de letalidade nem tanto, mas incomoda, óbvio, é grande, né? Mas não é o ebola, muita gente que pega mal sabe ou confunde com resfriado e tudo mais. Então, nesse cenário, se o sujeito fizer que nem uma empregada que eu tive no Brasil, falava, toma banho de pipoca quando está gripado, né? O banho de pipoca vai resolver, porque qualquer coisa resolveria. Então, como é que a gente está em relação a essa dúvida? Como é que a gente está em relação a essa dúvida sobre a eficácia do tratamento precoce vis-à-vis essa questão que muitos vão passar pela crise viral com certa tranquilidade? Talvez fosse importante levar em consideração o seguinte: é preciso tomar cuidado com o que é que você extrapola a partir dos relatos anedóticos, como se diz em ciência, que são casos isolados. Olha, encontrei um caso disso, encontrei um caso daquilo. Olha, existe uma doença chamada urticária aquosa ou aquogênica. Certo? Tem pessoas que são alérgicas à água. Você pode trazer dentro da televisão, isso já aconteceu, pessoas são alérgicas à água. Nem por isso você vai fazer uma campanha contra a água e proibindo a venda de água, porque a água está matando pessoas e está aqui gente que morreu com água. Casos isolados podem ser ilustrativos, você pode aprender com eles, mas eles não demonstram nada. Você tem que ver uma questão probabilística aí em termos de frequência. E diga-se de passagem, nesse sentido, o tratamento precoce ele não é uma panaceia mágica, certo? Ele apenas reduz dramaticamente, de maneira muito substancial e relevante, a probabilidade de desfechos duros indesejados, como morte, uso de respirador, hospitalização, e também nos marcadores de carga viral e outras coisas, certo? Mas assim, você ainda, se você catar, você pode encontrar ainda um exército de pessoas que fez tratamento precoce e pegou a doença. Claro que para fazer isso você vai ter que excluir o exército de maior tamanho de pessoas que fizeram e não pegaram. Mas se você sair catando exemplos do jeito que você quiser, você pode demonstrar praticamente qualquer coisa. Nos estudos sérios, onde esse tipo de viés não aconteceu, e foi isso a essência da nota que foi feita, certo? A evidência é muito clara. Os benefícios são substanciais, certo? E o perfil de segurança da maioria desses agentes não é bom, ele é excelente. Ele é muitíssimo bom. E deixa eu jogar então para os doutores também, e se o procurador quiser, mas em relação a... porque é uma mistura da mídia com a ciência, né, que isso tem incomodado muita gente. E sem falar dessas big techs que controlam até o que a gente pode hoje em dia perguntar. Né? Mas isso aqui é da agência aos fatos, e eu sou muito crítico de todas essas agências de checagem de fatos, porque elas são também enviesadas e têm claramente uma visão alinhada com a mesma das big techs e da mídia, que é uma visão progressista, e como tudo está politizado, isso é um perigo. Né? Disse que os sites que embasam o manifesto por tratamento precoce adotam metodologias duvidosas. Não sei se vocês tiveram acesso, viram isso, né? Mas é porque está circulando muito esses dias em alguns grupos, alguns desses estudos, né, dos sites, um deles é o tal do IVMTA, que é exatamente sobre a ivermectina, né, que teria eficácia, e essa agência, aos fatos, foi lá dizer que a metodologia é capenga. Como é que vocês rebateriam isso? É exatamente isso que eu falei na minha primeira fala. A retórica muda a todo momento. É como se a regra do jogo, a gente vai jogar futebol a gente faz gol chutando pro gol a bola, né? Aí alguém muda a regra mesmo. Não, agora a gente vai jogar futebol fazendo gol com a mão. Então, antes porque os estudos observacionais não eram um padrão ouro para fazer recomendação de medicamento e tal, para determinada doença. Aí, depois, o tempo foi passando, os estudos randomizados começaram a vir,
dessas diferentes medicações, mas agora é porque os estudos não são bons. A metodologia não é boa, falta um N maior, falta um monte de coisa. Então, a toda hora a retórica está mudando. Essa a resposta. Assim. Tá, e vocês estão sentindo que está tendo cada vez mais, por conta até da imposição dos fatos, né, e dos relatos, uma aceitação, pelo menos, a debater esse assunto. Eu pego como gancho aqui, e talvez seja uma área boa do Ailton também, que está exatamente tentando levar isso, né, adiante. Essa questão aqui, ó, o senador Luiz Girão, né, está tentando reunir justamente pessoas de visões até distintas, né, mas para debater isso, né, o tratamento profilático e tudo mais. E eu quero dizer o seguinte: o senador confessou a primeira vez que ele fez uso do tratamento aqui na minha casa, na minha live. Na live Tudo Consta, ele estava presencial aqui e ele confessou isso, né, e desde então ele tem sido uma voz política mais ativa na defesa, pelo menos, do debate. Então, vocês estão sentindo que resistências estão sendo vencidas ou não? Como é que está essa batalha política, né, pelo que vocês estão enxergando na ciência? Posso me manifestar? Na verdade, a minha percepção, e aí do que está acontecendo, é que existem aquelas bolhas fechadas em si. Você tem a bolha da imprensa, né, em que ali tudo é relacionado à possibilidade de qualquer tratamento, de qualquer terapia para o Covid, é desqualificado, é rotulado, é ridicularizado. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que as pessoas, a sociedade, né, e também muitos gestores médicos estão preocupados com a realidade. A realidade é o seguinte: nós estamos numa situação mais grave da pandemia, todo mundo reconhece isso como um dado da realidade. Se você pegar a situação em todos os estados do Brasil, você vai verificar que quase toda a situação se agravou sobremaneira. Nós estamos numa situação de emergência. Emergência impõe soluções também emergenciais. Tanto é verdade que nós estamos aqui em vias de estão sendo utilizadas vacinas em caráter emergencial no Brasil, se justificando por conta exatamente desta situação pandêmica. E eu faço uma relação. Deve-se ter, com qualquer possibilidade terapêutica relacionada ao Covid, a mesma flexibilidade que se tem com relação às vacinas. No mínimo. Porque são fármacos, são produtos que estão sendo elaborados, estão sendo reposicionados de acordo com a evolução da própria pandemia, as mutações do próprio vírus, né? Você tem situações de diversas cepas diferentes, em que as vacinas se mostram incógnitas em relação a essas novas cepas. Por exemplo, significa dizer o seguinte, que todas as estratégias devem estar à mão, né, dos gestores da sociedade. Eu digo todas as estratégias que observem e cumpram a Constituição e as leis. Você não pode ter estratégias que violam a ordem jurídica. Isso é um pressuposto. Agora, dentro pressupondo que se vai cumprir a Constituição e as leis, é necessário que haja embasamento científico. A própria lei exige isso, a Lei 13.979, embasamento científico para todas as ações relacionadas ao enfrentamento ao Covid. Desde a possibilidade de restrição à circulação de pessoas, a esta situação aí mal chamada lockdown, que há muita confusão, inclusive, sobre aquilo que é distanciamento social, isolamento social, a própria compreensão daquelas medidas possíveis de acordo com a lei. Não se informa adequadamente a sociedade. Uma crítica que nós todos devemos fazer é da comunicação, que aí tanto da União, quanto dos estados e dos municípios, tem para a sociedade. É grave. Para enfrentar essa situação que é grave, nós devemos ter ações emergenciais. Todas devem estar à mão. Como você mencionou, Constantino, a vacina não é concorrente de qualquer possibilidade de tratamento das pessoas, porque, afinal de contas, mesmo pessoas vacinadas, eventualmente podem desenvolver a doença e ter que se tratar. Pessoas outras não poderão se vacinar, né? Seja porque, pela sua própria situação, resistência à vacina,
seja para alguma possibilidade de alergia, de intolerância à vacina, e não poder se vacinar. Você tem vários grupos sociais que não está prevista a vacinação desses grupos, eles ficarão à mercê, sem nenhuma possibilidade de enfrentamento, caso adoeçam. Isso é um questionamento que nós devemos fazer sempre. E o senhor toca num ponto muito bom, procurador, que as vacinas estão aprovadas pela Anvisa, as que estão, à exceção da Pfizer, em caráter emergencial e com várias ressalvas de que, obviamente, pularam-se etapas, ou pelo menos aceleraram-se muitas etapas de testes na fase 3, acima de tudo, né, e não usaram até mesmo os grupos de risco mais relevantes, por caráter de emergência, para os idosos, por exemplo, grávidas, mulheres grávidas, crianças, estão fora porque sequer foram testados, né? Então é um caráter de experimentação. E os mesmos que demonizam o tratamento precoce enchem a boca para falar da vacina e do lockdown, assim chamado, como se houvesse todo o embasamento científico mais robusto do mundo para isso. O que a gente conclui que, de fato, só pode ser aquilo que a doutora Ruth falou no início, uma enorme politização. Até porque eu estou preocupado que o presidente Bolsonaro já deu uma mudança de tom e está defendendo agora a vacinação. Então, já a gente vai começar a ver gente, talvez, demonizando as vacinas, né? Porque parece que tudo virou essa disputa, esse jogo. Olha, uma coisa só. Com relação a essa questão da vacina, para citar um exemplo só, que eu me lembrei de um dado que foi divulgado a respeito da Coronavac. Aí diz assim, qual é o resultado da Coronavac em termos de prevenção de casos moderados a graves de Covid-19? Aí a resposta não tem diferença estatística. Mas não tem mesmo, nem de longe. Eu vou dizer o que é que isso significa cientificamente. Significa que a Coronavac não tem demonstrado a capacidade de salvar vidas. Porque ninguém morre de caso leve. Você morre de caso moderado a grave. E se ele não consegue demonstrar uma redução significativa do percentual desses casos, ele não consegue demonstrar capacidade de salvar vidas. Não estou dizendo que ele não salva, estou dizendo que aquele estudo, aquela evidência, não mostrou essa capacidade. Mas ainda assim se aprova isso, né? A evidência a favor do tratamento precoce está anos-luz na frente disso, em quantidade e em qualidade, certo? Ela está melhor em todas as dimensões. E realmente é desproporcional a maneira como se trata esses diferentes assuntos, simplesmente porque esse presidente ou aquele utilizou aquele ou aquele outro medicamento na frente da televisão e pronto. E de repente vidas humanas não importam, o que importa é ser contra ou a favor desse ou daquele político. É uma coisa impressionante e me causa muita espécie, né, observar na mídia, os meus pares, vários vão lá nas redes sociais e vacina, lover, sei lá o que, virou uma bandeira, virou quase uma sinalização de virtude do tipo, eu sou da turma que leva a ciência a sério, que se preocupa com vidas, né, então virou um selo, né, um rótulo que você cria e interdita um debate adulto, maduro, sério, sobre o que se conhece, o que se desconhece, porque ciência é feita de hipóteses, de teste, de humildade, de cautela, e não dessa arrogância toda de quem fala em nome da ciência e não entende o método científico. Mas eu quero crer que estamos conseguindo furar um pouquinho essa bolha na imprensa, né? Aqui nas redes sociais eu tenho medo até do que vai acontecer. Mas olha só essa notícia de hoje, se eu não me engano, ou ontem, na Notícias do Dia, que eu sou colunista, inclusive, né, em Santa Catarina. Tratamento precoce. Medida adotada pela prefeita de Rancho Queimado vira referência nacional. Foi hoje mesmo que saiu. E eu tenho um trecho aqui que eles me autorizaram a publicar, né? Então eu tenho um trecho para mostrar e depois eu volto para a opinião de vocês. Liberar o tratamento precoce, que significou o seguinte: de fevereiro do ano passado até hoje, 2 mortes, 2. E ele contesta que tenha algo a ver com a Covid. Ele considera que isso aí, na verdade, não tem nada a ver com a Covid. Então, deu certo o tratamento precoce em Rancho Queimado? Paulo Alceu, deu certo. Primeiramente, a gente precisa ter coragem e enfrentar, porque muitos dizem, falam que não tem, a ciência não comprova, mas a nossa ciência aqui do dia a dia comprova que dá certo. E deu certo, né, Paulo Alceu? Hoje nós temos 2 óbitos
já atendemos mais de 1.700 pessoas. É um município pequeno, né? Com 5.000 habitantes, então deu muito certo. Se nós tivemos apenas 2 óbitos, e esses óbitos ainda, no primeiro momento, é um senhor de quase 90 anos, e ele foi hospitalizado, e depois a gente soube que foi do Covid. Não tínhamos ainda o tratamento precoce. E a segunda morte, ele se tratou com o kit, e depois de 25 dias, ele foi para o hospital e ele também já era acamado e teve um problema pulmonar. Então, por isso que o doutor Taranto diz, olha, não foi do Covid, mas lá estava escrito que era do Covid, mas já tinha passado pelo tratamento também. E, Paulo Alceu, muitas pessoas não acreditam. No momento que a gente colocou, nós tínhamos um fórum, nós discutimos junto com a Defesa Civil, com a saúde, com a educação, e a gente decidiu que nós íamos fazer esse protocolo. E passamos pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal aprovou e, basicamente, muitas pessoas da saúde não acreditavam e não queriam. Isso foi mais ou menos dizer assim, nós vamos fazer, aqui nós vamos ter uma possibilidade. E a gente enfrentou, junto com o doutor Taranto, junto com alguns da saúde, que no primeiro momento não acreditavam, né? E graças a Deus, hoje, as pessoas que chegam, a gente fez um centro de Covid, chegam no Covid, são atendidas. Tá aí, né? Quer dizer, quem está se preocupando de fato com a população está agindo. Agora, minha pergunta, né? Por que essa prefeita não está sendo entrevistada no Jornal Nacional? Né? Porque é um resultado impressionante a ser mostrado. Imagina se fosse isso para alguma coisa contrária, que cai como uma luva para a narrativa desse pessoal. Né? Então, o que causa espanto realmente é esse grau de politização em meio a uma pandemia onde vidas estão sendo perdidas. Né?